Sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus. Eu sou Ezequiel Gomes e hoje eu vos convido a dar continuidade à nossa série a respeito dos contextos históricos da escrita e produção da Carta aos Gálatas. Nós estamos trabalhando esse tema a partir do livro Paulo, Biografia Crítica, do erudito católico Jeremy Murphy O'Connor, e nós estamos já terminando a nossa análise do capítulo 8, tá bem? Que inclusive vai culminar com o fim desse primeiro momento desta série. Como que eu vou dar continuidade a isso depois? É algo que eu ainda vou decidir no futuro, mas a gente vai se aprofundar depois, de fato, na teologia da Carta aos Gálatas, tá bom? Beleza, mas enquanto a gente não termina de pintar o quadro contextual mais amplo, a gente tem algumas coisas a pensar a partir da ideia de que Cristo venceu a morte, né? O Cristo vivo, e a Carta aos Gálatas como que essas coisas acabam tendo uma interseção importante, né? É porque Cristo ressuscitou dentre os mortos que ele apareceu para Paulo, e Paulo é o autor da Carta aos Gálatas. E Paulo vai fazer um monte de referências a Cristo nesta carta, e o fato dele ser um ser, né, vivo, ressurreto dentre os mortos e etc. é importante teologicamente dentro da carta de igual forma, beleza? Então vamos lá considerar as questões que o Murphy O'Connor traz para nós em relação a esse interessante assunto. E ele diz o seguinte: na correspondência tessalonicense, Paulo não ultrapassara as formulações tradicionais concernentes à morte salvífica de Jesus e sua esperada volta em glória. Em Gálatas, ao contrário, encontramos os primórdios de sua cristologia característica. A necessidade de planejar uma resposta à proeminência dada a Abraão pelos judaizantes forçou Paulo a refletir mais profundamente em Jesus Cristo. Paulo sempre o reconheceu como agente da salvação designado por Deus, mas agora foi forçado a analisar a humanidade de Jesus e uma investigação que o levou a discernimentos inesperados a respeito da natureza da comunidade cristã. Então a gente viu nos vídeos anteriores um pouco sobre os judaizantes, que poderiam ser membros ou emissários da igreja de Antioquia, andando nos rastros de Paulo para corrigir o evangelho que o apóstolo dos gentios pregava. Inclusive pregando necessidade de circuncisão e um monte de outras coisas, com as quais Paulo não concordava. Aí, o que acontece? Para trazer a autoridade, de alguma forma, para o ensinamento que eles estavam, né, transmitindo aos Gálatas, os judaizantes apelavam para a figura de Abraão. Abraão foi o primeiro crente em Deus na face da terra, e Deus o chamou e fez com ele uma aliança, e da família de Abraão, Isaque e Jacó surge a nação de Israel, a qual Deus dá a lei. E Deus deu a circuncisão para Abraão e também para a nação, né, escolhida, abençoada por Deus com a sua lei e tudo mais. Então Abraão era uma figura de primeiríssima importância na argumentação dos judaizantes. E agora, na mentalidade aqui, na visão do Murphy O'Connor, isso fez com que Paulo refletisse um pouco mais profundamente a respeito de Jesus Cristo. Inclusive porque Paulo agora vai apelar para Jesus Cristo na carta aos Gálatas, como estando acima de Abraão. É como se Paulo dissesse assim: ok, os judaizantes têm ao seu lado supostamente Abraão, nós temos do nosso lado Jesus Cristo. Quem é maior? Abraão, conquanto de fato mereça honra na história bíblica e tudo mais, é um homem que morreu e está morto até hoje aguardando a ressurreição. Jesus Cristo morreu e já ressuscitou, e é ele, Jesus Cristo, o Rei da Glória, que vai reinar eternamente, o Messias e tudo mais. Então, dentro dessa perspectiva, Cristo é incomparavelmente acima, ou está incomparavelmente acima de Abraão. E para argumentar nessa direção com os Gálatas, Paulo começa a desenvolver uma cristologia mais característica, diferentemente do que ele supostamente fez na sua
enfim, comunicação com os Tessalonicenses, onde ele foi meio que genérico. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que voltará em glória, que ressuscitou dentre os mortos, mas agora em Gálatas, Paulo vai se aprofundar um pouco mais, além de tais afirmações mais ou menos tradicionais dentro do cristianismo a respeito de Jesus. E agora isso vai levar, inclusive, a discernimentos inesperados a respeito da natureza da comunidade cristã que está em Cristo. Tá? Isso é bastante interessante e isso vai começar a se desenvolver a partir dos desafios judaizantes a Paulo no contexto, né, que vai contextualizar a produção da carta aos Gálatas. Aí o Murphy O'Connor continua dizendo o seguinte: a dimensão da vida de Jesus que Paulo realça é sua pistis. Pistis é um termo grego que é inclusive correlato ao termo hebraico emuná, que pode ter pelo menos dois principais significados, que é fé ou fidelidade. Inclusive é muito irônico que, de fato, a discussão léxica ou do sentido da palavra faça com que estas duas palavras, tanto em hebraico quanto em grego, signifiquem fé ou fidelidade, uma vez que existe uma tensão na teologia cristã de a salvação ser ou pela fé ou pelas obras, mas se a palavra pode significar fé ou fidelidade, será que por detrás disso existe uma ideia de que fé e fidelidade, mais cedo ou mais tarde, deverão ser uma coisa só? Ou de fato são duas coisas diferentes que podem ser contrapostas? O salvo pela fé não precisa ser fiel, ou alguém que é supostamente fiel não precisa de fé para se salvar? Ou, de fato, fé vem acompanhada, inevitavelmente, de fidelidade, e a ausência de fidelidade demonstra, inevitavelmente, falta de fé. Então essas são as principais linhas de discussão a respeito desta questão. E aí, o que o Murphy O'Connor está dizendo? Que Paulo, em Gálatas, ele vai se concentrar na ideia da pistis, ou da emuná de Jesus. A fé de Jesus, ou a fidelidade de Jesus. E aí ele diz o seguinte: nesta epístola em Gálatas, Paulo faz menção de pistis Iesu Christu, ou seja, fé em Jesus Cristo, ou fé de Jesus Cristo, Gálatas 2, verso 16, Gálatas 3, verso 22, pistis Christu, ou seja, fé de Cristo, ou fé em Cristo, Gálatas 2, 16, e de pistis tu huio tu teu, ou fé no Filho de Deus, ou a fé do Filho de Deus. Gálatas 2, verso 20. Em Romanos encontramos pistis Iesu, fé de Jesus ou fé em Jesus. Romanos 3, 26. Aí ele diz assim: são manifestos os problemas de interpretação, porque pistis pode significar crença ou fidelidade e lealdade, e o genitivo de Jesus pode ser objetivo, a fé de Jesus, ou subjetivo, a fé em Jesus, ou a fidelidade de Jesus, ou a fidelidade em Jesus, tá bom? Então, basicamente, são muitas opções de tradução das expressões relativas à ideia da pistis Iesu, da fé em Jesus ou da fé de Jesus, e isso tudo, né, para o Murphy O'Connor aqui implica que os comentaristas mais antigos tinham como certo que Paulo queria dizer crença, né, unida ao genitivo objetivo, ou seja, a fé em Jesus Cristo, ok? Mas agora, no começo do século XX, algumas vozes começam a se levantar para dizer que, na verdade, a fé de Jesus é uma tradução melhor dentro do contexto XYZ. Beleza? Então, existem essas diferentes abordagens a partir das possíveis traduções desse tipo de terminologia na carta aos Gálatas, e aí o Murphy O'Connor diz que as observações de S.K. Williams, né, um estudioso dentro da área, deram nova dimensão ao debate polarizado. Aí ele cita o nosso amigo Williams aqui dizendo o seguinte: primeiro, nesses 4 textos, Romanos 3:22, Gálatas 2:16, Gálatas 3:22 e Filipenses 3:9, todos os casos ilustrativos de pistis Christu acontecem em uma frase preposicional, que indica meio ou base.
Segundo, cada uma dessas frases proposicionais expressa o meio pelo qual Deus efetua a salvação. Terceiro, é notável que em todos esses casos encontremos, além de ek ou dia, são preposições em grego, o termo pisteus Christou, outra palavra ou frase que se refere explicitamente à fé do crente. Então, o que acontece? As discussões linguísticas que contextualizam aí as discussões mais puramente exegéticas do texto bíblico, elas não são resolvidas com simplicidade. Assim como a gente analisar um discurso hoje na nossa língua, nem sempre é algo, né, que não está passível de múltiplas interpretações. A gente vê, inclusive, isso muito forte no mundo da política, né? Às vezes um político vai lá e fala uma coisa e depois quer dizer que não quis dizer aquilo que interpretaram. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que essa semana passada, o site antagonista publicou que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, teria dito que Jair Bolsonaro só foi eleito presidente do Brasil por causa das fake news nas redes sociais. Aí, umas 2 horas depois, o antagonista publicou um outro post dizendo que a assessoria de imprensa do Rodrigo Maia tinha entrado em contato com o site para dizer que não foi aquilo que o Rodrigo Maia quis dizer. Ele quis dizer que o Jair Bolsonaro foi eleito graças às redes sociais, não graças às fake news divulgadas nas redes sociais. Percebe que às vezes, dentro de um contexto de uma discussão, as pessoas podem dizer que disseram ou dizerem uma coisa mal interpretada para querer dizer que é outra, e aí ela tem que entrar em contato para dizer que tal coisa. Se isso acontece num contexto onde a gente tem as coisas gravadas, escritas e testemunhadas num contexto de tecnologia moderna, por exemplo, imagine as discussões que não existem sobre o que Paulo queria dizer quando escreveu pistis tu Christou ou qualquer coisa dessa natureza. Aí você vai para a língua grega, você percebe que o genitivo pode ser objetivo ou subjetivo, que a palavra pisteu pode significar fé ou fidelidade, e mais cedo ou mais tarde você tem, diante de uma expressão como essa, ou das várias expressões mais ou menos parecidas, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de possibilidade de interpretação. A fé do crente em Jesus Cristo, a fidelidade do próprio Jesus Cristo, a fidelidade do crente estando em Cristo, ou a fidelidade de uma pessoa a despeito de estar em Cristo. E vários outros tipos de opções, tá? Para tratar uma expressão que em tese deveria ser simples de ser traduzida e entendida, né? E aí, vamos pensar aqui 4, 5, 6, 7, 8, 10 opções de tradução ou interpretações, mais cedo ou mais tarde podem se materializar em 4, 5, 6, 7, 8, 10 tradições cristãs diferentes, onde uns cristãos discordam do outro por causa da exegese da palavra de Deus. Tudo isso é bastante interessante, seja como for, na mentalidade do Murphy O'Connor, que é um grande erudito, esta é uma discussão que vale a pena mencionar, e que, em grande medida, a ideia é que aí se está se falando da fé do crente, tá? E beleza, será que isso é correto ou não? Enfim, aí a gente vai pensar um pouquinho. Aí ele continua dizendo o seguinte: a implicação dessas observações é que a fé ou fidelidade de Cristo é evocada não em si mesma ou por si mesma, mas porque é ambos a causa e o exemplo da fé e da fidelidade dos cristãos. A dedicação ativa deles é possibilitada e também modelada pela de Cristo. Então, fé em Cristo, de alguma forma, é algo que o crente faz porque Cristo, de alguma forma, lhe deu o exemplo. Cristo deu o exemplo de confiar no Pai, de orar ao Pai, de se entregar ao Pai, mesmo no contexto da sua morte. Essa era a fé de Cristo. Agora, essa fé de Cristo se torna um modelo para a fé do crente, que é uma fé em Cristo, né? Que inclusive deve se tornar fidelidade a Cristo. E isso é bastante interessante, a gente perceber as interações entre os diversos conceitos possíveis, né, dentro desta questão como um todo. Aí ele continua. A confirmação explícita dessa interpretação é dada por uma tradução literal de Gálatas 2, verso 20.
Fui crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé, a do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este texto também nos permite dar um passo adiante, porque identifica a pistes de Cristo como um amor expresso, uma magnitude do amor revela-se na forma do autossacrifício. É a fé que age pelo amor, Gálatas 5, verso 6. Então, olha que coisa interessante. A fé de Jesus, a fidelidade de Jesus o conduziu à cruz. E porque Cristo morreu por nós, nós podemos morrer por Ele para que Ele viva em nós e não mais nós vivamos. E agora, a vida que a gente vive pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Né? A fidelidade do Filho de Deus o fez se entregar por nós. E porque Ele assim o fez, em gratidão, nós devolvemos o presente e a gente morre para nós mesmos e vive para Ele. Basicamente é um pouco dessa interação que está acontecendo aqui na análise linguística exegética do termo fé em Jesus ou fé de Jesus, especialmente aqui no contexto, né, da ideia de que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, porque eu vivo pela fé. A fé do Filho de Deus, ou a fidelidade do Filho de Deus, que por mim se entregou e morreu por mim. E agora eu me entrego a Ele. Bacana, legal. Aí ele continua dizendo assim: a autodoação de Cristo é o ato criador, que é a essência da humanidade autêntica. Paulo já tem em mente uma ideia que só formulará algum tempo depois, que é a de que sem amor eu nada sou. 1 Coríntios 13, verso 2. O amor criador aqui é o que faz a pessoa ao mesmo tempo ser humana e ser cristã. É a lei da existência do crente. Por conseguinte, Paulo chega à conclusão de que a lei é Cristo. A lei é de Cristo. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2. A conduta de Cristo exemplifica o comportamento autêntico e é a verdadeira resposta à pergunta dos Gálatas: como saber o que devemos fazer? Uma das partes assim fortes dos judaizantes em relação aos Gálatas é que a lei pudesse prover um curso de ação mais bem claramente definido do que aquilo que Paulo havia ensinado aos Gálatas. E agora, Paulo está desenvolvendo a estratégia para que quando escreva a carta aos Gálatas, diga para eles o seguinte: vocês querem saber como agir? Ajam como Cristo agiu. Agora, o padrão não é simplesmente uma lei, mas é uma pessoa. Naturalmente, o quadro pode se tornar bastante complexo, porque essa pessoa que deve ser imitada foi uma pessoa que não pecou contra a lei, certo? E inclusive não pecou no absoluto. Então, todos os exemplos que Cristo ofereceu, todos os modelos, todas as, evidências que ele nos concedeu, foram de alguém fiel à palavra de Deus, à lei de Deus. Inclusive por isso Jesus é sem pecado, que contextualiza por que ele morreu e ressuscitou, etc. Agora, se os Gálatas deveriam mirar o seu exemplo de fidelidade, não simplesmente na lei, mas em Jesus, mais cedo ou mais tarde eles seriam defrontados com a ideia de que Jesus foi fiel à lei, e se Jesus é o exemplo, eles também deveriam ser. Nesse primeiro momento, Paulo não está tão preocupado com essas implicações, mas ele está preocupado em colocar as coisas no eixo correto. Ao invés de priorizar a lei, priorize a Cristo. Se mais cedo ou mais tarde Cristo te conduzirá à lei, não tem problema, desde que você seja conduzido por Cristo, em Cristo, com Cristo. Porque se você tentar seguir a lei e agora se sentir independente de Cristo porque segue a lei, aí agora você vai se ficar em uma situação complicada diante do evangelho do Salvador, que é Jesus Cristo e não a lei, certo? Então basicamente essa é a treta por detrás das questões aqui. E aí o Murphy O'Connor continua dizendo assim: a vida de Cristo revelou a Paulo que o único mandamento essencial da lei é amar o próximo. Gálatas 5, verso 14. Assim, em oposição aos intrusos judaizantes,
que achavam que o Messias afirmou e interpretou a lei, e assim se submeteu a ela, Paulo considerava a lei já incluída em Cristo. A perfeição do seu amor era tudo que a lei podia exigir. Por conseguinte, Cristo era a lei no sentido mais radical. De um só golpe, Paulo substituiu a obediência pela fé e, em vez de descrever a fé e a fidelidade, o que trazia o risco de criar uma nova lei, exemplificou-a com o comportamento de Cristo. Cabia a cada fiel discernir como tornar real, em quais circunstâncias, o amor abnegado e criador demonstrado por Cristo. Eu acho que aqui, nesse ponto, a gente entra num cerne de uma das principais dificuldades e polêmicas dessa questão como um todo. Porque aqui a ideia é que o amor de Cristo é um substituto à lei, e cria-se de alguma forma a ideia de que seja possível seguir o amor de Cristo sem seguir a lei. Em alguns pontos é possível argumentar dessa forma. Por exemplo, é possível amar a Deus e amar a Cristo sem ser circuncidado. Mas será que é possível amar a Deus e amar a Cristo idolatrando imagens de escultura, não honrando o pai e a mãe, não guardando o sábado, tendo outro Deus diante de Deus, adulterando, roubando, mentindo, matando? Percebe que, mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai dar bastante pano para manga. Olha, basta eu amar a Deus e as pessoas que eu posso roubar diante da minha necessidade financeira, etc. XYZ. Será que essa seria uma argumentação aceitável para Paulo? E se essa argumentação não fosse aceitável, por que uma argumentação do tipo, se eu amar a Deus e ao próximo, eu não preciso guardar o sábado, por exemplo? Mas cedo ou mais tarde a gente vai falar bastante sobre o sábado nesse contexto de Gálatas, mas já é importante começar a pensar. Ainda não existe a resposta, ou as respostas não estão claras nesse momento da nossa série ainda, mas é importante entender que mais cedo ou mais tarde esse tipo de pergunta vai surgir, e é importante a gente já começar a pensar se de fato Gálatas está destinado, como carta, a responder essa pergunta ou não. E se sim, por quê? E se não, por quê? E mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar a esse assunto. Seja como for, o Murphy O'Connor pinta um quadro legal. Ele diz assim, que o que o Paulo fez? Ele entendeu que o amor, como expressão da lei de Deus, era algo muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, quando você prega o amor de Cristo por nós, e que nós devemos seguir o exemplo desse amor no nosso relacionamento uns com os outros, você, de alguma forma, substitui todo um sistema legal, teocrático de Israel para seguir a Deus, e você não coloca um outro sistema mais ou menos idêntico ou parecido no seu lugar. Você simplesmente o substitui com a fé, e uma fé que vai se manifestar no amor. Se esse amor vai incluir guardar o sábado ou não adulterar ou não mentir ou não, 1 milhão de coisas, é uma coisa que cada pessoa vai ter que lutar um pouco individualmente com Deus, nos contextos XYZ da sua vida, no estudo da palavra e na aplicação da palavra na sua vida. Mas Paulo entendia que o amor de Cristo era um guia mais seguro do que um conjunto rígido de regras e leis dentro de um Estado teocrático como o de Israel. Até porque esse estado todo de coisas contextualizado pela lei de uma forma geral, não impediu que os israelitas não conhecessem Cristo e inclusive lutassem contra ele. E se ele é o Salvador, esses israelitas lutando contra Cristo estão no caminho contrário ao da salvação, que inclusive era o caminho no qual Paulo estava, e agora quando Paulo se converte a Cristo, na sua experiência ele coloca Cristo muito acima de qualquer estrutura político-social religiosa contextualizado pela lei. Então, muito provavelmente, a substituição da lei pelo amor, pela fé,
nas cartas de Paulo, em especial aqui em Gálatas, ela tem por contexto esse contexto maior, mais amplo, mais profundo. Mas isso não quer dizer que mais cedo ou mais tarde essas coisas não tornarão a ser polêmicas dentro dos contextos aqui já apresentados, né? Então, se eu tenho amor a Deus e ao próximo, será que de fato toda a estrutura legal que Deus concedeu aos judeus é irrelevante? E seria verdadeiro este amor que não se manifestaria numa obediência a esta lei, que inclusive é espelho desse amor? Tipo, a lei do amor, a lei de Deus, a lei de Cristo. Deus é amor, Cristo é Deus, Cristo é o amor, a lei de Deus é a lei do amor. Mas cedo ou mais tarde vai dar treta isso aí. Mas o argumento que Paulo faz é compreensível e correto, inclusive, né? Uma adesão ao amor de Cristo, que seja uma adesão sincera, é preferível a uma adesão a um sistema lógico, legal, religioso de leis e regras, uma vez que o potencial do amor a Cristo e de Cristo, de transformação, de nos constranger na direção do que é correto, é muito maior do que simplesmente a adesão a essas regras nacionais do povo de Israel, tá? Beleza. Ok, aí o Murphy O'Connor continua dizendo assim: só nessa perspectiva podemos entender o que Paulo quer dizer quando afirma: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O egocentrismo da morte foi substituído pelo altruísmo criador da vida. Não só sua nova existência foi criada por Cristo, como também sua conduta é modelada pela conduta de Cristo. No ato de amor, Paulo é Cristo, na medida em que faz presente no mundo a essência da existência de Cristo. Mas isso é verdade em relação a todos os fiéis dedicados. Por isso, reunidos, eles são corpo de Cristo. Revestiram-se de Cristo, Gálatas 3, versos 27 a 28. Ao contrário dos que estão sob a lei, que obtêm uma unidade funcional pela obediência aos mandamentos, a comunidade cristã é uma unidade orgânica. Seus membros são partes de um só ser vivo, Cristo. E aqui as coisas começam a ficar um pouco mais claras, conquanto mais cedo ou mais tarde, se você comparar Cristo com a lei, ou Cristo com Deus que é a fonte da lei, isso vai dar um pouco de problema, pelo menos teoricamente. O que Paulo aqui intui é que a unidade da igreja em Cristo é maior e melhor do que a unidade de Israel na lei, ok? Inclusive porque a unidade em Cristo ela cria laços muito mais profundos do que a unidade na lei, tá? Por exemplo, todo mundo amando a Cristo pelo que Cristo fez por cada um, cria um amor entre cada um X. Todo mundo guardando o sábado, sendo circuncidado, não roubando, não matando, etc e tal, vivendo sobre o mesmo código civil e penal, cria um tipo de harmonia, sim, mas não tão profundo. E talvez dentro desse ponto, por isso que Paulo não tem receio, de alguma forma, de enfatizar e de colocar nessa discussão toda a dianteira o quê? O amor de Cristo e não a lei. Mas cedo ou mais tarde o herege vai usar isso para restringir de si mesmo as obrigações de guardar a lei em nome da fé e do amor. Sim, isso vai acontecer e sim, isso é heresia. Mas nem todo cristão identifica isso com facilidade. Às vezes a impressão de que Paulo prega um antinomismo, porque ele contrasta a fidelidade a Cristo com a menor fidelidade à lei, ou enfim, a menos desejável fidelidade à lei, faz com que essas pessoas tomem o dito pelo não dito, e agora, se você segue a Cristo, você não pode guardar a lei. É tipo assim, não pode não adulterar, não pode não roubar, não pode não matar, não pode guardar o sábado, não pode se incomodar com idolatria, porque você segue Cristo e não a lei. Mas cedo ou mais tarde isso vai contextualizar um monte de treta dentro da igreja cristã, e nesse contexto aqui, esse problema está nascendo. Tá? Inclusive, a carta aos Gálatas nasce no contexto justamente das tensões em relação aos entendimentos que surgem desse tipo de assunto. Entretanto, Paulo faz a opção por Cristo. É como assim, seguir a Cristo não tem como errar, tá bom? Porque mais cedo ou mais tarde você vai ser confrontado com o Cristo que não pecou, não transgrediu a lei. Se você quiser seguir no caminho dele, vai ser incoerente você justificar a transgressão da lei porque você segue Cristo, tá? Mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com esse fato. Então,
né? Então Paulo diz, segue a Cristo que não tem como errar. Se você seguir a lei, inclusive se orgulhar do seu seguimento da lei, se colocar contra Cristo, você tem muito o que errar. Basicamente esse é o ponto. E o último parágrafo aqui, Murphy O'Connor escreve o seguinte: nesse discernimento, temos as sementes de duas outras manifestações da cristologia de Paulo. A atribuição do nome Cristo a essa nova realidade, que é a comunidade dos fiéis, e o esclarecimento de sua natureza como corpo de Cristo. Entretanto, será preciso outra crise para forçá-las a vir à tona em sua mente. O que vai acontecer, segundo Murphy O'Connor, na correspondência de Paulo aos Coríntios, que ele vai desenvolver mais plenamente a natureza da igreja como corpo de Cristo, tá? Comunidade que está em Cristo, representa Cristo de alguma forma. E aí ele termina dizendo que vai ser necessário outra crise para forçar esses conceitos a serem melhor explorados, e vai ser a crise lá em Corinto. E no fim ele diz, no caráter de Paulo existe uma certa letargia intelectual. Aliás, no caráter de Paulo, uma certa letargia intelectual era inimiga da lógica progressiva. Ele jamais seguia uma linha de raciocínio sem uma razão definida. Atuava mais eficazmente em reação, mas só até o limite do problema concreto. Ele era obstinado e de uma coerência instintiva. O que o Murphy O'Connor está enfatizando aqui a respeito da personalidade de Paulo, da postura de Paulo em relação a esse tipo de questão? O Paulo não era uma pessoa satisfeita com os entendimentos tradicionais em função da sua conversão a Cristo. Se ele fosse uma pessoa absolutamente cega ao avanço diante da experiência que ele teve, ele não poderia mudar de posição como de fato ele hoje era uma nova pessoa sendo cristão do que ele era como judeu. Como judeu ele guardava o sábado, dava o dízimo, buscava talvez aí não adulterar, não matar, não roubar, não etc, etc. Entretanto, nos contextos, por exemplo, da polêmica religiosa, se sentia justificado em matar os cristãos se aquilo pudesse servir como um propósito para resguardar a lei de Deus e o judaísmo de serem abandonados, ou criticados, ou refutados, ou se colocarem em perigo. Então percebe que, no final das contas, Paulo estava disposto a seguir a lei de Deus, mas nos embates problemáticos da vida e da religião, disposto a transgredir a lei moral de Deus para preservar a religião. E quando agora Paulo se encontra com Cristo e ele vai seguir a Cristo, ele vai ter uma visão absolutamente diferente. Tá? Por isso ele já não era uma pessoa intelectualmente letárgica ou preguiçosa. Agora, aquele encontro dele com Cristo fez ele pensar a milhão, em 1 zilhão de coisas relativas à sua vida, como judeu, no judaísmo, como fariseu e etc. E isso contextualiza as inúmeras convicções de Paulo, contrapondo o evangelho à lei e tomando parte em favor do evangelho. Mas Paulo era um judeu com grande conhecimento da lei, o que nem todos os seus leitores são. E mais cedo ou mais tarde, o interesse de que um estilo de vida pagão, que não guarda o sábado, que não faz distinção entre carnes imundas, que tem 1 milhão de coisas que as sensibilidades judaicas não permitem, vai se impor sobre Paulo para tentar tornar Paulo o antinomista contra a lei de Deus. Mas esse não era exatamente o caso. É verdade, na visão do Murphy O'Connor, que o Paulo, ele seguia a linha de raciocínio dele dentro de problemas concretos. Os Gálatas estavam com problema com o judaizante que queriam acrescentar ao evangelho circuncisão e demais coisas. Paulo vai responder a isso. Paulo não vai fazer uma resposta absolutamente geral sobre tudo na lei, sobre tudo no judaísmo, sobre tudo no cristianismo, para contextualizar tudo e todos em qualquer situação. E aí agora você pega Gálatas para, de alguma forma, definir o seu caminho contra a lei de Deus em nome de uma fé ou de uma graça ou de um amor a Deus e a Jesus Cristo. Vai com calma. Paulo respondeu uma questão específica. E você pode utilizar os seus argumentos dentro desta questão específica. Se você tentar extrapolar os argumentos de Paulo a esse contexto específico para os contextos de uma forma geral, você vai colocar Paulo não simplesmente contra a lei, mas contra o próprio Deus que deu a lei, que é o próprio Cristo.
E como Paulo insiste na fidelidade a Cristo e no segmento do modelo de Cristo, nesta própria ênfase dele, ele já se resguarda desse tipo de implicação, que é uma implicação muito comum no cristianismo daí para frente, vamos pensar assim, né, do primeiro século para frente, que tenta se justificar em Paulo, mas que no fim das contas o que faz é mal interpretar Paulo. Então é importante a gente começar a construir esse entendimento dentro desse contexto também, tá? E o Murphy O'Connor diz que Paulo ele atuava com mais eficiência na reação a um problema, tá? E ele, por exemplo, ele reagia na hora do limite. Então saiu do controle a situação na Galácia, ele escreve Gálatas. E ele reage. E o Murphy O'Connor fala uma coisa interessante, que Paulo era um cara obstinado, mas que ele tinha uma coerência instintiva. Talvez, inclusive, pela comunhão com o Espírito Santo, pela experiência dele com Cristo, ele bebeu desse espírito e nesse tipo de problema ele acabava demonstrando ser coerente, meio que por instinto, respondendo aquilo que precisava ser respondido no caso concreto, do problema concreto, e com o passar do tempo desenvolvendo mais plenamente os princípios daquilo que ele próprio estava aprendendo nesse contexto aqui, porque Gálatas é como um esboço da sua teologia que virá por vir, em especial em Romanos, tá bom? Então é interessante pensar que ao escrever Gálatas, Paulo está inclusive aprendendo a escrever teologia e se preparando para voos maiores no futuro. Até o próximo vídeo.